Boa noite, regressamos para a nossa presença quinzenal aqui no canal 2 da Televisão Pública de Angola para este espaço informativo da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Para esta edição do nosso programa, dedicamos um especial para a abordagem da atividade da administração parlamentar numa entrevista exclusiva com o Secretário-Geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri. Por isso, não saia daí, porque o Parlamento já está no ar. Na semana passada, a Assembleia Nacional foi palco do ato de lançamento do Plano de Reconciliação em memória às vítimas dos conflitos armados. O documento apresentado pelo Ministro da Comunicação Social, João Melo, visa promover o perdão e honrar as memórias das vítimas dos conflitos políticos ocorridos em Angola no período de 11 de novembro de 1975, data da proclamação da independência nacional, a 4 de abril de 2002, Dia da Paz. A elaboração do referido plano teve a participação dos partidos políticos com assento parlamentar, de organizações da sociedade civil, igrejas, artistas, compositores e fazedores de cultura no quadro de uma comissão criada em abril pelo Presidente da República, João Lourenço. A comissão, que vai vigorar até 31 de julho de 2021, é coordenada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, e integrada por representantes das Casas Civil e de Segurança do Presidente da República, dos Ministérios da Defesa Nacional, Interior, antigos combatentes e veteranos da Pátria, Comunicação Social, assim como dos Serviços de Informações e Segurança do Estado. O ato realizado na Casa do Povo fica marcado como mais um importante passo no processo de harmonização dos angolanos e para a consolidação do Estado democrático e de direito. E tal como anunciamos no início do programa, nesta edição dedicamos um espaço exclusivo à abordagem da atividade da administração parlamentar. O Secretário-Geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, faz o balanço deste segmento durante a segunda sessão legislativa, que terminou a 15 de agosto, e apresentou os objetivos preconizados para os próximos 2 anos da 4ª legislatura, que ainda decorre. Ora, veja. Sr. Secretário, eu vou começar por agradecer a sua disponibilidade em conceder-nos esta entrevista e começaria por perguntar-lhe já que balanço faz da atividade da administração parlamentar durante a segunda sessão legislativa da 4ª legislatura da Assembleia Nacional. Bem, primeiro agradecer a vossa amabilidade, dizer que o balanço no seu cômputo geral já foi feito pelo Sr. Presidente da Assembleia Nacional durante a sessão de encerramento do ano parlamentar. Todavia, interessa aqui dar algumas notas de forma muito mais detalhada em relação à nossa ação. Entender que o ano foi bastante positivo, independentemente de termos vivido, digamos, algumas dificuldades de natureza financeira que consideramos que são transversais a todos os organismos do Estado. Portanto, não podemos considerar que somente nós, ao nível do Parlamento, estejamos a viver essa situação. Isto obrigou-nos, efetivamente, a reperfilar o nosso perfil de despesas e dar resposta aos desafios que se foram colocando. Portanto, conseguimos garantir os serviços técnicos e administrativos aos senhores deputados, que permitiu efetivamente eles exercerem o seu mandato durante este período em referência, sem qualquer tipo de precalços. Temos estado a fazer o nosso melhor no sentido de optarmos por um modelo de serviços que reduz custos e que torna a nossa ação mais fluida, a nossa ação mais, digamos, mais dinâmica. Eu refiro, digamos, a opção que fizemos logo no início do mandato de modernizarmos os serviços administrativos. Elencamos o processo de desmaterialização como o epicentro de todo esse apanágio, e assim que, conseguindo desmaterializar um conjunto de serviços internos,
conseguimos reduzir custos. E isto facilitou-nos efetivamente com a redução dos recursos financeiros, irmos gerindo as questões que se foram apresentando. Portanto, o nosso problema maior é efetivamente garantir com que este edifício não se degrade, tentar manter os serviços de manutenção, digamos, operacionais, porque este investimento foi feito, um investimento enorme para este edifício, e nós temos a obrigação de usarmos todas as nossas capacidades, toda a nossa inteligência, de forma com que este edifício se apresente sempre em condições, tendo em atenção que também tornou-se, digamos, como um elemento turístico da cidade. Isto, mais do que nunca, chama-nos a responsabilidade de manter manter o bom aspecto que este edifício merece. Senhor Secretário, sabemos que este ano foi especialmente dinâmico do ponto de vista da cooperação parlamentar. Que objetivos foram atingidos em termos da cooperação parlamentar durante o segundo ano parlamentar? É bem verdade que nós tivemos um período intenso de atividade, digamos, cooperação parlamentar. Tivemos a presidência da Associação dos Secretários-Gerais da CPLP, que exigiu de nós também uma atenção enorme para cumprirmos o plano que havia sido traçado. Foi um bom ano, onde conseguimos cumprir no seu todo os pressupostos que estavam alinhados ao nosso mandato. Também fomos eleitos como presidente da associação, ou presidente do comitê dos secretários-gerais da SADC. É uma estrutura nova que foi criada, que tem como, digamos, o foco principal o apoio técnico ao secretariado do Fórum Parlamentar da SADC, tendo em conta os desafios que se aproximam ao nível do Fórum Parlamentar. Como se pretende transformar do Fórum Parlamentar a Parlamento, temos que criar, ao nível do Fórum Parlamentar, já agora, um aparato técnico administrativo que tenha competências e capacidade suficiente para gerir o futuro Parlamento. Então, nós fomos chamados a presidir esse comitê dos secretários-gerais para apoiar, efetivamente, no ponto de vista técnico e administrativo, a criação deste conjunto de valências que servirão de suporte ao futuro Parlamento. Dizer que o ano que terminou foi bastante desafiante no ponto de vista da cooperação parlamentar, quer na perspectiva política e quer na perspectiva administrativa. Que expectativas efetivas existem para o ano parlamentar que vai iniciar a 15 de outubro? As expectativas são, digamos, são desafiantes. São desafiantes e acredito que vão exigir de nós muita engenharia, digamos, muita entrega e muita capacidade de racionalizar os meios técnicos e não só que estiverem ao nosso alcance para dar resposta às questões que se vão colocar ao longo do próximo período parlamentar. Uma das notas importantes aqui, que é de todo importante ressaltar, é o término da segunda fase, digamos, do Palácio. As obras estão na sua fase derradeira, portanto, temos que começar a pensar a ocupação dos espaços
e torná-lo funcional. Quer dizer, que compatibilizar as tecnologias já incorporadas nesta, compatibilizá-las com aquela. Quer dizer, criar uma extensão. Portanto, isso vai exigir recursos. E também começarmos a preparar, do ponto de vista material, digamos, o arrumar dos gabinetes dos senhores deputados. Do ponto de vista humano, começar a preparar os quadros que irão servir, digamos, os secretariados dos senhores deputados, porque aqui importa ressaltar que este novo edifício é um edifício que terá ou comportará gabinetes individuais dos senhores deputados. Isto implica que nós tenhamos que ter secretariados que hão de apoiar, secretariados técnicos que hão de apoiar, digamos, os senhores deputados no âmbito do exercício da sua atividade. Portanto, todo esse conjunto de situações que obrigam-nos agora a repensar rapidamente e criar mecanismos para dar resposta a isso. Portanto, nós temos que nos antecipar. É bem verdade que as premissas estão já criadas, mas é preciso afiná-las de forma com que, logo que nos seja entregue o edifício pela empresa construtora e a empresa que está a gerir a construção das obras, aqui fazer alguma nota que as obras não estão ao nosso cargo, estão ao cargo do Gabinete de Obras Especiais. Portanto, nós somos somente os futuros inquilinos. Portanto, quer no ponto de seu apetrecho, quer na perspectiva de seu apetrecho e a sua construção, não é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do Gabinete de Obras Especiais. Mas logo que nos seja entregue o edifício, nós tenhamos que nos organizar para, digamos, da mesma forma como assumimos a primeira fase, assumirmos também a segunda fase e continuarmos a ter um plano de manutenção, um plano de gestão dos dois edifícios. Portanto, que há de ser um único palácio. E por falar exatamente na segunda fase do edifício, existe já uma data, uma previsão em termos de data para a inauguração do edifício? Data como tal ainda não existe, mas estamos em perspectiva de que no próximo ano nós tenhamos o edifício concluído. Portanto, acredito que este mandato não termina sem que tenhamos deputados já com os seus respectivos gabinetes, porque também já está em tempo de nós satisfazermos este elemento que é bastante importante, de termos os deputados com espaços de trabalho mais, digamos, mais aceitáveis. Este edifício é o edifício que acomoda praticamente as comissões de especialidade e nem todos os deputados são responsáveis das comissões. Portanto, aqui neste edifício principal estão as comissões de trabalho com as direções das comissões de especialidade. Portanto, do outro lado, onde estarão efetivamente os deputados que não têm responsabilidades ao nível das comissões de especialidade. Que outros serviços irá comportar esta segunda fase? Sim, aqui é preciso ressaltar que uma parte do edifício nós alocamos ao Secretariado do Foro Parlamentar da CPLP. Todos os outros espaços hão de ser geridos por nós. Portanto, nós temos vários serviços, também de natureza técnico-administrativa, que vão passar para lá. Portanto, é preciso desafogar este edifício principal para que estamos todos aqui postos. Os espaços não são tão funcionais, alguns espaços não são funcionais, e assim também vamos desafogar um bocadinho este edifício principal para colocar alguns serviços técnicos administrativos na área em que vão funcionar os deputados. Há uma questão que tem circulado pelas redes sociais. Seria oportuno haver algum esclarecimento da parte da Assembleia Nacional relativamente à criação do ginásio. Confirma que de facto existirá esse ginásio? Bem, a questão não se coloca de existência de ginásio ou não. Isto não é a questão que se coloca, porque acredito que seja natural que haja um ginásio, tendo em atenção que
quantas pessoas circulam neste edifício. Portanto, isto vai garantir até a própria condição física das pessoas que trabalham aqui. É natural que tenham um ginásio. Portanto, mas dizer que a responsabilidade, digamos, daquela infraestrutura não é diretamente da Assembleia Nacional. Portanto, esta obra está a cargo do GOI, está a cargo do Governo Central. Portanto, se assim foi concebido e está no programa, está no projeto, acho que eles estão somente a cumprir aquilo que está no projeto. Portanto, é preciso perceber que este projeto é antigo, este projeto não é de agora. Portanto, a segunda fase já havia iniciado faz tempo. Portanto, o que é preciso é que nós entendamos muito bem que não é por aí onde a questão se coloca. Se calhar outras razões existem, mas não é por aí onde a questão se coloca. Como é que está a ser gerido este processo de formação dos funcionários parlamentares para que, de facto, se atinja a excelência? Um dos desafios fundamentais que tem norteado a nossa ação aqui dentro é, efetivamente, elevarmos permanentemente o nível de saber, o nível de produtividade, de capacidade dos nossos técnicos. Já existe um plano de formação que já começou a ser executado. Temos parcerias de várias instituições, quer públicas e quer privadas, que nos têm ajudado realmente a formar os nossos técnicos. Aduzido a isso, também temos estado a estimular os próprios nossos técnicos também que aumentem o seu nível académico. E isto tem sido também um dos elementos que tem facilitado efetivamente o nosso nível de produtividade, que a formação tem que ser permanente e contínua. O que podemos esperar da administração parlamentar nos próximos 2 anos, que é a altura que termina a quarta legislatura? Bem, podem contar uma administração parlamentar aquela que se preste a melhorar continuamente os serviços da administração parlamentar, aquele que se presta a servir aos senhores deputados para que eles tenham um mandato sem qualquer tipo de sobressaltos. Portanto, uma administração parlamentar atuante, uma administração parlamentar que se preze naquilo que são, digamos, os pressupostos que constam da nossa Lei 4, né? que é a lei orgânica da Assembleia Nacional. Portanto, nós vamos introduzir elementos inovadores a nível da gestão, elementos esses que eu acredito que já estão a ser visíveis para permitir com que a administração seja uma administração mais fluida, uma administração mais facilitada, uma administração que esteja em altura da própria instituição, da própria nossa casa. Aqui é preciso dar nota que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Se calhar para quem está fora não percebe o nível de engenharias que são necessárias para que esta casa funcione. Mas estando por dentro, se calhar percebe-se melhor. Está aqui uma máquina técnico-administrativa enorme, uma máquina que tem que suportar, digamos, um conjunto de serviços e de desafios que ela não é fácil ser gerida, mas com o saber da direção do Parlamento, temos sabido dar resposta naquilo que nos é solicitado. Como é que gostaria de ser recordado pelos deputados, coletivo de funcionários, até porque há uma sensibilidade em termos de gestão muito, muito grande, daqui a uns anos? Há um elemento que, se calhar, muitos não dominam. Eu fiz parte da Comissão Técnica de Instauração dos órgãos de poder popular.
Portanto, eu estive praticamente na essência da criação dos órgãos de poder popular, que hoje se traduzem em Assembleia Nacional. Portanto, eu sou funcionário antiquérrimo. Fui ocupando vários cargos durante os anos 80, 90. Depois, por questões de, digamos, quando regressei ao país, já não me reintegrei nos serviços da Assembleia, fui prestar serviço nos outros ministérios. Prestei serviço nas outras instituições públicas. Portanto, eu conheço um bocadinho, digamos, esta casa por dentro. E conhecendo-a bem, eu tenho estado a dizer que esta máquina administrativa só é funcional se todos os funcionários do Parlamento interiorizarem que sobre eles, digamos, pende uma responsabilidade enorme. Nós trabalhamos com pessoas que decidem sobre matérias muito importantes sobre esse país, matérias transversais. E obriga-nos, nós, os técnicos, a termos conhecimentos, digamos, conhecimentos bem sólidos e também não termos o receio de, quando não sabemos, perguntar. Procurar sempre saber, procurar sempre melhorar. Sabe que os senhores deputados decidem sobre leis, tomam decisões sobre leis. As leis conduzem a vida das sociedades, regulam a vida das sociedades. E nós, como técnicos, temos a obrigação de aconselhar, temos a obrigação de apoiar os senhores deputados a tomarem as respectivas decisões, de forma com que elas sejam as mais adequadas para a nossa sociedade. Portanto, a responsabilidade de conduzir esta máquina não recai somente ao secretário-geral. Recai a todos nós, a todos os técnicos que têm essa responsabilidade. No momento em que estão a emitir que lhes é solicitado um parecer, nos momentos em que têm que secretariar uma reunião de uma comissão, o cuidado que têm que ter no tratamento das questões que estão a ser debatidas pelos senhores deputados, da transcrição daquilo que está a acontecer. Tudo isto exige cada um de nós uma enorme responsabilidade. Portanto, esta casa, eu digo sempre que esta é a casa em que, se calhar, das mais complexas na administração pública. Porque aqui há muita vontade política que se cruza aqui dentro. São vários partidos políticos que estão representados aqui dentro. Então, há uma série de... É preciso todo o cuidado, é pouco, quando estivermos a tratar matérias que nos são solicitadas. Portanto, nós temos que ter a mente vinculada fundamentalmente naquilo que são questões de natureza técnica, o rigor técnico que nos deve conduzir. Porque as questões de natureza política, isto é da responsabilidade dos senhores deputados. Nós, os técnicos, temos o dever de sermos coerentes naquilo que são questões de natureza técnica. Aí, mais uma vez, repito, todos nós somos chamados a ter o sentido técnico responsável. Por isso é que a complexidade dela e a resposta à sua complexidade, digamos assim, não pode recair somente ao secretário-geral. Recai sobre todos nós. Este é o segredo para que esta casa se mantenha viva e faça aquilo que é digamos, seu core business, não é? Que é produzir leis, fiscalizar. Então nós somos os técnicos que apoiamos essas pessoas, que apoiamos esses responsáveis, esses dirigentes. Então temos que ter consciência que o nosso trabalho também é escrutinado. Então, chamo a atenção a todos que tenhamos o foco naquilo que é o essencial, naquilo que serve a casa e não nos distrairmos
naquilo que não traz valências a esta casa, que não traz benefícios nenhum no nosso dia a dia. Nós temos que nos sentir cúmplices daquilo que estamos a fazer, temos que buscar cumplicidade entre nós, temos que perceber que só em equipa nós podemos dar resposta a esses desafios. Portanto, esta é a mensagem que eu quero deixar. Eu não quero ser recordado numa perspectiva individual, não. Eu quero ser recordado na perspectiva coletiva, que fomos aqui um grupo de técnicos, um grupo de homens que serviram o período legislativo de X a Y. Isto é que eu pretendo, e não numa perspectiva individual, não. Não quero assumir isto desta maneira. Considerando o facto de ser um funcionário sénior da Casa das Leis, que memórias irá partilhar com as gerações vindouras? Certamente terá muito a partilhar. É verdade, porque daqui por mais uns anitos nós vamos entrar para a reforma. Portanto, a idade avança e temos que entrar para a reforma. Mas nós já temos estado a partilhar já agora, que estamos no ativo. Nós temos realizado seminários a nível interno, temos realizado, encontros de trabalho, onde as nossas experiências têm sido passadas aos mais novos. No futuro, eu sempre fui docente. Espero que no futuro, depois de concluir esta missão nobre e difícil, que eu reganhe a minha docência para ver se consigo passar a informação que acumulei ao nível dos tempos que ando nesta casa aos demais concidadãos. É uma grande escola esta casa. Quem se preste atenção, nota que esta é uma escola. É bonito estar nesta casa. E é exatamente com este sorriso, com esta satisfação, que vamos pôr o ponto final na nossa entrevista. Agradecer-lhe mais uma vez pela disponibilidade e dizer-lhe que, de facto, mais do que uma entrevista sobre a Casa das Leis, é importante também darmos a conhecer os homens que estão por detrás desta máquina. Sim. Todos nós, né? Todos nós estamos por detrás desta máquina, nós somos a alavanca desta máquina. É com esta grande entrevista que encerramos a edição de hoje. Reiteramos que o programa O Parlamento é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, transmitido quinzenalmente aqui no Canal 2 da Televisão Pública de Angola. Não perca a emissão do Parlamento na próxima quinta-feira ao longo do programa Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola. Aceda à nossa página online parlamento.ao para manter-se atualizado sobre o dia-a-dia da dinâmica parlamentar. O Parlamento, cada vez mais próximo de cada angolano. Boa noite.